Olá! Olha, essa folhinha aqui quase todo mundo conhece, né? A gente encontra na cozinha, dando aquele sabor especial para o feijão, para um assado. Mas olha, a história da folha de louro vai, nossa, muito além do tempero. Pensa só, é uma jornada que conecta imperadores romanos, rituais sagrados e até química de ponta. Então, bora mergulhar nessa história juntos. Essa frase é pura poesia, né? Vem da sabedoria popular e, nossa, captura direitinho o espírito do louro. Ela fala sobre o quê? Sobre dar uma pausa, sobre ter clareza, sobre a capacidade de encontrar um rumo. É um convite para a gente olhar mais fundo, para além do óbvio. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Bom, para começar, vamos falar daquilo que a maioria já ouviu falar. Lá na antiguidade, o louro não era só um temperinho não, hein? Era poder, puro poder. Sabe aquelas coroas de louro? Elas eram um símbolo máximo, tipo o ápice da vitória, da sabedoria e do status. A jornada do louro é incrível, sério. Dá uma olhada nisso. Começou lá na Antiguidade Clássica, né, coroando heróis, depois foi para a medicina popular, e aí, claro, se espalhou pelas cozinhas do mundo inteiro. Mas, olha só esse último ponto, é a chegada na espiritualidade afro-brasileira. E aí que a coisa ganha um significado assim totalmente novo e muito, muito profundo. E é exatamente aqui que a gente vai mais fundo. Porque no universo do candomblé, o louro não é só um símbolo. Ele vira uma ferramenta de poder espiritual, uma ferramenta carregada de axé. E o que é o axé? É aquela força vital, sagrada, que dá vida a tudo. Aqui, o mais interessante é entender que a folha é vista como um fundamento mesmo. O axé do louro é um axé de expansão, de sucesso, de vitória. A lógica espiritual por trás disso é que o aroma e a energia da folha, sabe aquele ruído interno que a gente tem? Aqueles bloqueios mentais? Pois é, ela ajuda a silenciar isso. E aí, claro, fica mais fácil enxergar novas oportunidades. Faz todo sentido, então, a associação com orixás de movimento e de força, como Yansan e Ogum, né? Basicamente, uma folha que limpa o ar e abre caminho. E olha que interessante, essa energia não costuma atuar sozinha. Nos banhos rituais, por exemplo, o louro é combinado com outras ervas para direcionar a sua força. Se junta com cravo, a intenção é firmeza, proteção energética. Com alecrim, clareza mental, para tomar aquela decisão importante. E até com açúcar. A ideia é atrair uma prosperidade que seja, sabe, doce, harmoniosa, sem briga. Cada mistura é uma verdadeira alquimia, com um propósito muito claro. Aí a gente chega naquela pergunta que não quer calar, né? Toda essa sensação de limpeza, de clareza, de bem-estar, será que é só uma questão de fé, de simbologia? Ou será que a ciência moderna tem alguma coisa para dizer sobre o que acontece de verdade no nosso corpo quando a gente usa a folha de louro? E a resposta é sim, a ciência tem e muito a dizer. Então, vamos vestir o jaleco, digamos assim, e entrar no laboratório para entender a bioquímica por trás desse poder todo. Aquele cheirinho marcante do louro, ele vem de uma mistura super complexa de compostos químicos. Só que tem um deles que é a estrela principal, o tal do 1,8-cineol. Ele é responsável por quase 1/3 do óleo essencial da folha. É muita coisa. E é esse cara aí o principal responsável por muitos dos efeitos que a gente sente. E é aqui que fica fascinante, porque a ciência meio que conversa com a sabedoria popular. Esse 1,8-cineol, que também tem o nome de eucaliptol, tem ações comprovadas pela ciência. Ele é anti-inflamatório, é mucolítico, ou seja, ajuda a limpar as vias aéreas e ainda por cima é antimicrobiano. Pensa comigo, a tradição fala em limpar energias negativas. A ciência fala em ação antimicrobiana e em limpar as vias respiratórias. São linguagens diferentes para descrever um efeito que é concreto, que é real, que dá para observar. E não é só o cineol não, tem também o linalol. Ele aparece em menor quantidade, é verdade, mas ele é super conhecido por seus efeitos relaxantes no sistema nervoso. Isso ajuda a gente a entender aquela sensação de calma, de foco, que muita gente fala que sente depois de um banho de louro ou até tomando um chazinho. É incrível, né? A sabedoria ancestral sentiu o efeito e a ciência veio depois, conseguiu isolar e dar nome ao composto. Ok, agora uma pausa, porque a gente precisa falar de uma coisa muito, muito séria. Todo esse conhecimento sobre o louro só é poder de verdade se vier junto com segurança. E nesse caso, identificar a planta certa não é detalhe. É uma questão de saúde pública praticamente. O lance é o seguinte, nem tudo que parece louro é louro de verdade. E essa confusão pode ser, sem exagero, muito perigosa. Vamos entender direitinho o porquê disso. Então, atenção aqui, porque o ponto crucial é esse.
O louro verdadeiro, o Laurus nobilis, tem a borda da folha mais lisa, meio ondulada, sabe? Agora, o sósia tóxico dele, que é o louro cereja, tem a borda serrilhada, como uma serrinha mesmo. Mas a diferença mais fácil de ver, talvez, está na base da folha. O louro cereja tem uns pontinhos ali que são os nectários. O louro de verdade não tem isso. E por que isso é tão importante? Porque a consequência da confusão é seríssima. O louro cereja tem compostos que liberam cianeto no organismo. Sim, cianeto. É extremamente tóxico. Bom, e com isso, a gente consegue juntar todas as peças. Essa jornada toda da folha de louro ensina uma lição incrível: a importância de integrar a sabedoria antiga, o conhecimento da ciência e, principalmente, o cuidado no dia a dia. Então, o que a gente leva de tudo isso? Acho que podemos resumir em 3 passos essenciais. Primeiro, respeitar a tradição. Honrar todo esse conhecimento espiritual e cultural que vem junto com a planta. Segundo, compreender a ciência. Entender a base química que, olha só, acaba validando muitos dos usos tradicionais. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, priorizar a segurança. Aprender a identificar a planta certa para não correr nenhum risco. Porque no fim das contas, conhecimento sem cuidado pode ser bem perigoso. E, para fechar, fica uma reflexão no ar. A história da folha de louro é um exemplo espetacular de como o saber popular e a ciência podem caminhar juntos, um confirmando o outro. Isso nos leva a pensar: quantos outros segredos da sabedoria dos nossos ancestrais estão aí, bem na nossa frente, na natureza, só esperando a ciência moderna começar a desvendar? É algo para a gente pensar, né?